Oi, pessoal. Eu sou a Patrícia Gonzalez, da equipe de comunicação do Sebrae São Paulo, e estamos começando mais uma live especial da série Seu Negócio em Tempos de Coronavírus. Estamos fazendo a transmissão, cada um da sua casa, respeitando aí as regras de distanciamento social. Então, eu já peço desculpas caso haja algum problema de áudio ou vídeo, mas a gente está trabalhando aí o conteúdo com muito carinho para trazer essas informações para vocês. Hoje vamos responder as dúvidas sobre cenários para reparação automotiva no pós-pandemia. E quem vai responder as perguntas de hoje são os consultores do Sebrae, José Paulo Albanês, e o presidente do Sindirepa, né, que é o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo, Antônio Fiola. Tudo bem, José Paulo? Oi, tudo bem, Patrícia? Muito obrigado pelo convite em poder participar desse importante debate, né, juntamente com o Fiola, presidente do Sindirepa, e agradeço o convite, estou aqui à disposição de vocês. Tudo certo, tudo bem, Antônio? Acho que a gente está com algum probleminha aí no áudio do Antônio. Agora entrou. Conseguindo... Uma boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos companheiros do Sebrae, a Patrícia e o José Paulo. Gostaria de agradecer a oportunidade que o Sebrae nos oferece. Aliás, o Sebrae São Paulo tem sido um parceiro muito grande, a gente está sempre junto com o Sebrae nas nossas ações, temos uma série de ações que poderemos falar hoje, mas acho que nós estamos vivendo uma fase nunca antes vivida e é uma oportunidade muito boa para a gente poder tentar levar para esse reparador um cenário novo, um cenário que a gente sabe que deve começar a retornar a partir da próxima semana e que a gente possa ter, além da esperança, atitude e foco na solução dos nossos problemas e tentar levantar o nosso negócio para o rumo da retomada, porque a gente sabe que não está fácil o que todos nós estamos passando, as pesquisas mostram aí a necessidade do reparador. Então, agradeço a oportunidade a todos. Bom, muito bem, né? Então, quem quiser fazer aqui a pergunta para os nossos especialistas, aproveitem a oportunidade, mandem aqui nos nossos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, que eu estou acompanhando aqui, tá? Às vezes vocês vão ver que eu fico um pouco de cabeça baixa e tudo, mas é porque eu estou olhando os comentários mesmo. E o que a gente não conseguir trazer aqui para discutir ao vivo, a gente tem também a nossa equipe de atendimento que fica aqui à disposição, respondendo as dúvidas de vocês. E depois ainda, né, no fim da live, a gente tem o nosso plantão de dúvidas, né, que são 2 consultores também respondendo as dúvidas de vocês durante 1 hora. Então, aproveitem, tá? Mandem mesmo as suas perguntas e a gente vai aí fazer esse bate-papo e a interação para poder ajudar aí o pessoal hoje do setor de reparação automotiva. Lembrando que o Sebrae começou essa série de vídeos, né, em tempos de coronavírus, há algumas semanas já, alguns meses aí, desde o início da pandemia. Então, a gente já tratou uma série de temas de diversos setores. Já falamos aí do setor de beleza, já falamos para a MEI, tivemos uma semana especial de crédito aí com a presença de diversas instituições financeiras. Então, assim, depois que essa live acabar, vocês podem ir lá na aba vídeos do Facebook e consultar, né, todo esse conteúdo aí que está à disposição, que a gente tem certeza também que tem muitas dúvidas que são comuns e que podem ajudar vocês, tá? E para acompanhar tudo que a gente tem feito aqui de lives e conteúdos especiais para esse momento, não esquece de curtir a página do Sebrae São Paulo, dá um joinha lá para gente, e depois do lado você seleciona a opção aparecer primeiro, porque aí o nosso conteúdo ganha prioridade na timeline de vocês e vocês não perdem nenhuma novidade, tá bom? Antes de começar aí o nosso assunto, né, falando pro pessoal do setor de reparação automotiva, eu queria pedir para cada um dos nossos convidados se apresentar e falar um pouco sobre a experiência. Então, eu vou pedir primeiro para você, José Paulo, se apresentar e falar um pouco sobre a sua experiência. Bom, então no Sebrae desde 2011, né? Então em junho, agora no próximo mês, eu completo 9 anos na casa, né? Espero.
e eu sou consultor especialista em finanças, e nessa função, né, eu tive a oportunidade de praticamente conhecer todos os 33 escritórios aqui do estado de São Paulo. E foi assim, uma grande oportunidade de ver de perto, né, a realidade e as dificuldades das empresas, das pequenas empresas, né, em questão de gestão dos negócios. Então, a gente sabe que os desafios são muitos, né, mas aqui a gente pretende apresentar algumas soluções para poder ajudar o empresário, principalmente nesse momento de pandemia, no momento de maior dificuldade ainda, né? Então, fico à disposição para tirar dúvidas, caso você, empresário, que precisar alguma informação, que eu possa te ajudar na parte financeira, estamos aqui à disposição. Sua vez, Antônio. Bem, meu nome é Antônio Fiola, eu tenho oficinas de reparação de veículo há 35 anos, completo 35 anos, agora dia 26 de junho. Depois acabei migrando para atuação no Sindirepa, acabei assumindo a presidência do Sindirepa São Paulo. Hoje exerço também a presidência do Sindirepa Nacional. Tenho um cargo de diretor da Fiesp, faço parte do conselho do IKEA, enfim, a gente vem procurando sempre buscar melhorias para o setor da reparação de veículos, lembrando que a gente sempre foi um setor muito carente de informações técnicas, de normas técnicas, de certificação, de qualificação, então a gente vem, na medida do possível, sempre buscando trazer para o reparador a maior formalidade possível. Esse tem sido um grande desafio para todos nós e a gente vem atuando no setor. Claro que agora os nossos negócios aí, eu antes de qualquer coisa, como eu sempre falo, eu sou dono de oficina, tenho que pagar as contas, né? Mas a gente está vivendo um cenário sem nunca ter sido visto antes, nenhum de nós está preparado para isso, então acho que agora a gente vai ter que se reinventar de verdade e temos tentado e feito o possível para isso. Então, gente, olha, conhecendo aqui um pouco da experiência do José Paulo, do Antônio, acompanhem aqui com a gente esse bate-papo, mandem as suas dúvidas, tá? E vamos começar, né? Então, primeiro, até para ajudar também o pessoal de casa aí a direcionar as perguntas, a tirar as dúvidas, Antônio, eu queria que você começasse falando um pouco mais sobre a atuação do Sindirepa aí no mercado automotivo, né? E como ele tem atuado aí junto aos empreendedores nesse momento. Bem, o nosso setor, ele na sua grande maioria, no estado de São Paulo, são aí por volta de 14 mil estabelecimentos, né? Esses estabelecimentos têm uma média aí de 6 a 7 colaboradores. Claro que a gente tem empresas que tem muitos e outras que tem poucos, mas na média a gente tem 7 colaboradores por empresa. Esse setor é dotado geralmente por um grande técnico, que é o proprietário, né? Então, às vezes, você tem um ex-colaborador de montador, um ex-colaborador de concessionária que se arrisca a empreender e vai para o setor. Então, sempre, ou na grande maioria, o dono da empresa é realmente uma pessoa voltada para a área técnica, e algumas empresas têm uma esposa, um filho ou uma filha na parte da gestão, mas é composto sempre por empresas familiares. E para que você tenha uma ideia, a idade média das empresas do setor acho que está em torno de 17 ou 18 anos. Então, são empresas antigas, empresas tradicionais. E o Sindirepa, agregando todo esse universo, todo esse mercado, a gente sempre busca tudo aquilo que possa facilitar a vida do empreendedor no nosso negócio. Então, nós temos uma parceria muito sólida com o Sebrae para a formação desse empreendedor, e nós vamos falar muito aqui hoje sobre o programa Rota 45, sobre capacitação, sobre certificação. A gente tem o Senai, que é da Fiesp, para tentar capacitar os colaboradores dessa empresa. A gente tem um convênio com escritórios de advocacia, com corretoras de seguros, todas as empresas de software a gente procura dar desconto. O que a gente tenta fazer é ser um sindicato que é uma associação de serviços para esse reparador. O que a gente puder levar para facilitar a vida desse reparador e que ele, pertencendo à entidade, consiga isso com uma forma mais rápida e mais barata, a gente está fazendo o nosso papel, a gente está cumprindo a nossa função. Hoje, por exemplo, tudo que a gente puder levar para facilitar a vida desse empreendedor, a gente está cumprindo o nosso papel com o setor que representamos.
E José Paulo, a gente está aqui, né, preparando já para falar sobre as expectativas da retomada do setor automotivo. E eu queria que você esclarecesse para o pessoal que está assistindo a gente, porque quando a gente fala setor automotivo, a gente liga muito com oficina, né? E na verdade não é só isso. Então explica assim para a gente de quem que a gente está falando exatamente e quem pode se enquadrar, quem acompanha aqui com a gente. Ok, Patrícia. Então, na verdade, o Fiola ele já deu uma introdução no programa do Rota 45, né, quando ele falou sobre o programa, o 45 exatamente pelo KINAI 45, né? Então, todos aqueles estabelecimentos do 45, eles fazem parte da cadeia automotiva. Então, nós podemos citar as oficinas mecânicas, né, funilaria e pintura, a oficina tanto de mecânica de veículos como de motocicletas, né, de caminhões, os empresários de autoelétricos, de alinhamento, borracharias, lavagem e lubrificação. E também sem esquecer do comércio, né, do varejo de autopeças, né, que complementam a cadeia automotiva. Então é muito grande, né, a cadeia é muito importante e que merece toda a atenção, e a gente vai procurar esclarecer bastante com o nosso encontro de hoje. Pois é, e aí a gente está falando então não só de profissionais aí do varejo, né? Tem profissionais prestadores de serviço. Então é um mercado aí de fato muito heterogêneo, né? Mas o Antônio estava conversando que eles têm até uma pesquisa com alguns dados sobre perfil do setor de reparação automotiva, o empresário, né? Então compartilha aqui com a gente um pouco, Antônio. Como eu já havia dito, a gente tem um perfil mais conservador, empresas mais antigas, umas empresas aí em torno de 17, 18 anos de idade média, os proprietários dessa empresa, idade média de 39 e 42 anos, um setor bem conservador, geralmente constituído por empresas familiares, a gente ainda não tem no Brasil o formato de grandes redes, né? E é um setor que encontra, sem dúvida nenhuma, muita dificuldade na evolução tecnológica dos veículos, pois essa relação com a montadora é um pouco mais difícil. E o programa Rota 45, ele visa exatamente facilitar a vida desse empreendedor. Quando a gente capacita essa empresa, quando a gente qualifica, a gente tem exatamente... A gente fez o programa Rota 45, a gente criou pelo nosso KINAI, que é o 4520, e seguindo uma boa parte daquele programa que é a Rota 2030, que foi um programa das montadoras com o governo federal. Então, a gente vai tentar estar ao lado desses programas para poder acompanhar essa evolução tecnológica dos veículos. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos maiores desafios que a gente encontra no nosso dia a dia, driblar esse avanço tecnológico dos veículos. Exatamente. E aí eles já tinham, né, esses desafios aí do dia a dia. E de repente veio, né, a pandemia e atingiu a todos aí de forma inesperada, né? E aí eu queria que o José Paulo aí, pelo conhecimento de atendimentos e dos programas Sebrae, tanto o Antônio, que lida diretamente também com o público, né, falasse um pouco para a gente o que vocês têm visto aí do cenário de profissionais, como eles estão lidando com isso. Se vocês quiserem também ficar à vontade para contar case de quem está se reinventando, né, para ir já dando mais ideias aí para o pessoal de casa. Pode começar, José Paulo. Tá. Bom, o cenário, eu acredito que o setor automotivo, né, dos reparadores, eles tiveram uma certa vantagem, porque eles continuaram abertos, né? Então, apesar de ser uma vantagem bem em conta em relação aos outros, né, que infelizmente tiveram que manter as portas fechadas, a reparação automotiva é uma atividade prioritária, manteve as portas em funcionamento. Porém, a demanda caiu, né? Teve uma queda muito grande na demanda. Na primeira semana, até eu conversei com alguns empresários do início da pandemia, eles estavam relativamente otimistas, porque tinham alguns carros que estavam em reparo ainda, mas na semana seguinte, já com a entrega dos veículos, não novos reparos, né? Os serviços acabaram tendo uma certa queda. Então, a gente pode explicar, né, que está havendo uma insegurança, né, do consumidor. O consumidor, ele hoje não está com uma certa
possibilidade de gasto, até por uma questão de algumas atividades tiveram redução salarial e também gerou o desemprego, né? Então, isso aí acaba gerando uma insegurança no consumidor em fazer gastos com o veículo. E complementando também, Patrícia, se me permite, se a gente olhar ainda para o lado da reparação da colisão, né, que é o pessoal de funilaria e pintura, o cenário ainda é pior ainda, porque eles tiveram com essa redução do trânsito, né, de menos circulação de veículos, caiu o número de acidentes e de reparos, né, então eles ainda sofreram mais essa redução devido à pandemia, né, a redução no faturamento. Complementando a informação do José Paulo, Patrícia, para você ter uma ideia, a redução de colisões em números gerais aqui em São Paulo foi de 75% a 80%. Então, uma grande seguradora que tinha uma média de 5.500 sinistros por dia, tem dia que ele tem 900 sinistros, 1.000. Então, na parte de colisão, nós tivemos uma queda brutal. Além disso, tem um outro dado que a gente pode confrontar, que é a venda de combustível. A venda de combustível caiu mais de 50%, ou seja, os veículos estão rodando 50% do que rodavam, então isso também esvaziou as oficinas. Ontem eu estava conversando com uma empresa, um presidente de uma empresa de energia, e ele me disse que Itaipu, que hoje é responsável por 30% da energia do país, se for desligada, o Brasil não vai ter pane de luz, não vai faltar energia, ou seja, nós estamos consumindo 30% menos energia. São dados que mostram para nós exatamente essa preocupação, e além do que o consumidor está muito inseguro. Então, o que a gente tem que passar para o reparador nesse momento é que ele adote uma postura, tente parcelar esse trabalho em até 6 vezes num cartão de crédito, que é um recebimento garantido. Enfim, que a gente traga esse cliente para o nosso negócio, que a gente tente levar esses 6 pagamentos para o varejista que nos atende, que o 5 Peças, inclusive, é um dos parceiros do Rota 45. Então, que a gente tenha esse consumidor o mais perto possível, né? E dando aquelas dicas, poxa vida, você tem aí o Covid-19, você tem que dar todas as informações para a sua equipe, divulgar essas informações na porta do seu negócio, que você tem higienização de veículo, que você tem higienização dos colaboradores, higienização das ferramentas, enfim, tem que mostrar que você está higienizando os banheiros mais vezes por dia. O que a gente precisa é levar para esse consumidor uma grande segurança, se possível. Tente buscar, faça o serviço leve e traz o seu negócio, ligue para o cliente e fala, olha, não precisa se preocupar, para o seu carro na rua, eu vou mandar retirar o carro, eu mando a pessoa que vai higienizar o veículo antes de pegar, eu vou deixar com as portas abertas na oficina, enfim, dê todas essas informações para levar essa segurança para o consumidor, porque na verdade, como nós, né, o consumidor está muito inseguro, está todo mundo muito inseguro, a gente não sabe, a gente está no meio, além de uma pandemia viral, a gente está no meio de uma pandemia de informações, quer dizer, a gente tem o nosso WhatsApp o dia inteiro trazendo informações que às vezes a gente não sabe se são verdadeiras, se não são, então o mais importante agora é que esse reparador nomeie 2 ou 3 canais de confiança para ele se basear e siga essa confiança, tentando transferir isso para o seu colaborador e para o seu cliente. Hoje mesmo, essa manhã, eu fiz uma reunião com a minha equipe e nós somos lá em 28 pessoas e 3 tinham tido casos de corona na família. Então, o que eu aproveitei essa informação para tentar levar uma certa tranquilidade, né? Pô, se somos em 30, só 3 famílias, se a gente multiplicar pelas pessoas das nossas famílias, a gente vai passar de 100 pessoas, então vocês estão se cuidando, vocês estão agindo corretamente, dando para eles uma mensagem de otimismo, porque não está fácil para ninguém. Então, se a gente, como líder, né, como empreendedor, eu preciso levar para o meu colaborador uma tentativa de notícias boas, né? Porque notícia ruim, ela está entrando dentro da nossa casa o dia inteiro e a gente tem que tentar mostrar um certo otimismo para essas pessoas. É isso mesmo. Então, assim, a gente fala muito aí do cenário pós-pandemia, né? Mas na verdade existem alguns pontos, algumas questões que o gestor ele já precisa começar a observar e já tomar atitudes para fazer diferente desde agora, né?
Um dos pontos que a gente estava conversando, eu queria que você reforçasse, Antônio, com o pessoal aqui, é a questão do atendimento, né? Esse contato aí, a porta de entrada de quem vai fazer qualquer serviço ou ter qualquer contato daqui para frente. O que muda principalmente? O que a gente pode falar sobre isso? Bom, na verdade, no atendimento mudou tudo, né? O que eu sempre falo é o que eu falei há pouco, é assim, eu preciso dar segurança para esse cliente, ou seja, quando ele chegar no meu negócio, eu vou mostrar para ele que eu estou pronto para atendê-lo. O pessoal de atendimento obrigatoriamente tem que estar de máscara, não, nem pense em não deixar o teu pessoal de atendimento sem máscara. Imediatamente eu oferecer um display, oferecer de uma maneira muito acessível o álcool gel para esse cliente se sentir seguro. Né? Na nossa empresa, por exemplo, a gente tem evitado de oferecer o café, que é uma coisa que a gente sempre teve, café e água, porque a pessoa tem que tirar a máscara para tomar esse café, para tomar essa água, existe um contato maior. Quando a gente for se dirigir ao veículo dele, imediatamente abrir as 4 portas ou as 2 portas, higienizar o carro por dentro, colocar uma capa de banco, uma capa de volante, uma capa de câmbio, uma capa de freio de mão, ou seja, aonde eu vou colocar a mão, eu mostro para esse cliente que eu estou cuidando do veículo dele. Quando eu começo a mostrar isso para ele, eu estou passando a confiança. Então, tudo aquilo que eu fazia antes, eu vou ter que esquecer e mudar completamente isso. Inclusive, se possível, eu preciso ampliar o meu horário de funcionamento. Eu sei que a maioria está trabalhando com carga reduzida, porque os produtivos estão trabalhando menos, mas eu posso ampliar o meu atendimento, né? Então, eu posso receber o carro mais cedo, entregar o carro mais tarde. Quando eu vou buscar, eu vou entregar esse carro, eu posso fazer num horário um pouco depois do expediente. Enfim, são ações que a gente vai ter que tomar justamente para mostrar para esse cliente que nós estamos prontos para atendê-lo nesse momento. Se eu tiver, de alguma maneira, uma foto ou alguma sequência de higienização de ferramentas, da higienização dos funcionários, é importante eu mostrar isso para o meu cliente se sentir seguro. Exatamente. E um ponto, José Paulo, que eu queria que você reforçasse aqui, como o Antônio falou, ele bateu muito na tecla dessa questão de higiene e limpeza, né? E aí, assim, provavelmente vai exigir uma logística aí, uma organização do pessoal do estabelecimento para se organizar com isso. Como é que eles podem começar a implantar isso no negócio, né? Porque é uma prática, provavelmente, com a frequência que será exigido, de fato, é uma rotina nova. Exato, Patrícia. Eu acho que na questão do ambiente, né, da higienização, né, como o Fiola colocou, o ambiente, né, do trabalho ele tem que ser uma nova formato de higienização, o álcool gel à disposição, e as ferramentas individuais, cada um com o seu carrinho, para evitar manipulação das ferramentas entre funcionários. E outra coisa muito importante também nessa questão seria uma questão dos EPIs, né? Então, além das botas, né, com bico de aço, luvas, óculos, né, agora o uso das máscaras, né? Então, além do EPI que eles já usavam, né, a questão das máscaras complementando esse equipamento. E a questão também da mudança, eu acho que interessante, quando o Fiola falou sobre atendimento a cliente, eu acho que uma grande oportunidade a oficina mecânica ele vai ter que adotar agora é de começar a abordar o cliente de uma forma mais proativa. Então, implantar uma manutenção preventiva e não esperar aquela manutenção corretiva, né, que geralmente a oficina aguardava que o cliente fosse para efetuar um determinado reparo. Hoje, com toda a informação que você tem no computador do seu cliente, você pode fazer uma abordagem via WhatsApp ou pelas redes sociais, comunicando que o seu cliente vá até a sua oficina. Você pode até implantar o sistema leve trás, né, como o próprio Fiola já comentou, facilitando a ida dele até a sua oficina, com todos esses critérios de higienização, mas você fazendo uma abordagem de forma que ele venha à sua oficina de uma forma preventiva. Eu acho que vai ganhar bastante você tendo esse diferencial com o seu cliente. E no caso ainda da higienização das ferramentas, né, que foi o caso que a gente estava falando aqui, existe alguma frequência que você acha que
que seria bom? Como é que a pessoa pode se organizar com relação a isso? Por exemplo, se você colocar os carrinhos individuais, aí à medida que um determinado tempo, o funcionário pode ir higienizando, como é só ele que está manipulando, então se ele tiver com luva, tiver com toda a proteção, ele não vai ter tanto risco, né? Não pode fazer o compartilhamento das ferramentas. Então, diria que a cada 1 hora e meia, né, ele desse uma nova higienização nas ferramentas, né? Ou lavasse as mãos, né, com água, sabão, enfim, tendo um período de 1 hora e meia, 2 horas, né? Desde que só Ok. também, né? Antônio, sabe o que eu queria conversar, um ponto que eu queria conversar contigo, é a questão da prestação de serviço. Porque, por exemplo, isso tudo, né, toda essa realidade impacta como o serviço vai ser realizado. Vocês já repetiram aqui algumas vezes a questão do leve e traz, outras formas de atender. E eu li em um material que tinha muita gente falando para você, por exemplo, higienizar o veículo e depois, se fosse o caso, você envolver volante com plástico, filme e só tirar na frente do cliente para ele ver que realmente está limpo e você ainda poderia higienizar novamente na frente do cliente, sabe? Esse tipo de coisa que você torna visível na prestação de serviço é de fato uma tendência, a pessoa vai precisar chegar nesse ponto. Como é que você vê a prestação do serviço em si? Olha, só complementando o que o Zé Paulo estava falando, acho também importante a gente recomendar que, na medida do possível, os colaboradores que puderem usar máscara, aliás, desculpe, usar máscara não, usar luva, né? Isso também ajuda muito, além da limpeza dos equipamentos e tal. Agora, eu acho que, no caso dessa recepção de veículo, já existiam algumas empresas que adotavam esse método, inclusive a maioria das empresas até entrega o carro lavado, né? Porque o carro, quando fica na oficina, ele acaba tomando um pouco de poeira, a gente mexe nas partes de mecânica, então às vezes fica alguma sujeirinha. Então, geralmente, alguns reparadores têm o cuidado de lavar. E como nem sempre o nosso colaborador está com a roupa mais asseada, é importante se pôr uma capa era para preservar a limpeza, agora é para preservar a higiene mesmo. Então, eu acho que essas práticas, como você muito bem colocou, são práticas que vieram para ficar e provavelmente a gente não viverá mais sem elas, né? Então, eu acho que eu vou realmente ter que manter essa prática, vou ter que fazer a higienização do carro desse cliente, enfim, eu vou ter que fazer o possível para manter esse cliente, como eu coloquei a princípio, confiança é a palavra-chave. Se eu passar confiança para esse cliente, eu posso preservá-lo por muito tempo no meu negócio. Porque o nosso negócio, ele sempre foi dotado da venda de confiança, né? Eu sempre falo que a oficina independente no Brasil, ela é responsável por quase 80% dos reparos realizados nos veículos, principalmente no período fora de garantia. Por quê? Porque quando você vai a uma oficina, você tem um atendimento totalmente pessoalizado, ele é humano, né? Ele é humanizado. Você fala com o dono da oficina, você tira as suas dúvidas com esse dono da oficina, que é geralmente uma pessoa que entende muito do negócio, entende muito do seu carro. Então a gente sempre vendeu a confiança, né? Aquele termo mecânico de confiança é algo muito importante. E agora eu vou ter que reforçar essa confiança com procedimentos de higiene. E isso, a questão da confiança, né, o José Paulo, que o Antônio falou, eu acho que também uma forma de se trabalhar é muito nessa questão mesmo da transparência com o cliente, né, de tudo que está sendo feito, como está sendo feito. E aí eu queria que você desse recomendações nessa questão, sabe, como trabalhar essa transparência nos diversos empreendedores aí que compõem essa cadeia. Então, Patrícia, teve até um período interessante. Há um tempo atrás, nós fizemos um estudo automotivo aqui na capital. Eu visitei praticamente 50 oficinas, assim, em vários pontos daqui da capital, né? E é interessante, assim, que eu percebi na questão da transparência, que muitas vezes o orçamento, quando a oficina, né, o empresário faz um orçamento para o cliente, muitas vezes ele explica o que vai ser trocado do veículo em termos muito técnicos, né? Então, muitas vezes o cliente não entende aquilo que realmente vai ser trocado.
e pode dar a impressão que tem até peças a mais, porque ele está fazendo de uma forma muito técnica e o cliente às vezes não entende e não acha que é necessário toda aquela quantidade de peças serem trocadas, né? Então, duas coisas que eu percebi: é um orçamento que não é feito de forma clara, e outra ponto interessante, muitas vezes o cliente faz orçamento e ninguém da oficina retorna perguntando se ele gostou do orçamento, se ele entendeu, se ficou de acordo com o valor, enfim. São duas atitudes do empresário que eu percebi na prática, e muitos não retornavam, assim, o cliente ficava até aguardando. Foi feito até um trabalho de uma revista que fez um trabalho proposital disso, de ir em várias oficinas e esperava o retorno. Poucas oficinas ligavam, 10% ligavam perguntando se ele tinha gostado do orçamento, se iria fazer, quando que podia encostar o carro, enfim. E aí ele ficava aguardando esse contato da oficina, que muitas vezes não acontecia, a maioria das vezes. E outra questão também é a questão também de você não se importar com o valor, você falar com o cliente tudo que tem que ser trocado, de uma forma clara, objetiva, que muitas vezes, nessa pesquisa mostrou que o cliente não está tanto preocupado com o valor, e sim com aquela necessidade de trocar e a segurança do veículo e da família dele, que vai ser transportada, né? E também ele não tem tempo de ficar retornando para a oficina para fazer um outro reparo. Então, se fizer um orçamento de uma forma clara e transparente, você consegue fechar bons negócios e o cliente encosta o carro uma vez só, já faz tudo que tem que fazer. Ah, legal. A gente falou muito até agora, focou muito nesse relacionamento aí com o cliente, né? E um ponto importante também, Antônio, para a gente falar agora, são esses cuidados especiais que a gente precisa ter com os fornecedores, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação e se o nosso caso aí, caso que todos nós estamos passando, né, da pandemia especificamente, afeta e como afeta. Bem, você sabe que a gente está falando, tudo que a gente está falando aqui nos levou, né, através das pesquisas, ao Rota 45. Então, por exemplo, esse cenário de coronavírus, de Covid-19, ele é uma reação em cadeia, né? Então, o meu fornecedor, eu acho que tem algumas frentes que eu vou ter que trabalhar com ele. A primeira delas é mostrar para ele a importância dele me mandar também as peças devidamente embaladas e higienizadas, né? Que ele tenha cuidado com o transporte dessas peças, que ele me mostre a mesma confiança que eu preciso passar para o meu cliente. Eu gostaria que o meu fornecedor também me passasse, para eu poder exatamente estar atento, né? Porque isso aí é feito através de motoboy, então é uma oportunidade também para ele me mostrar que isso está sendo bem feito, que isso está sendo cuidado, para eu poder também passar essa segurança para o meu cliente. Então, isso é uma cadeia produtiva, vai para todos, né? E aí, eu vou pedir uma licença, quer dizer, o que é o Rota? Por que a gente está falando sobre isso? Porque o consumidor tem que ser o maior beneficiado, né? Quer dizer, a minha relação com o varejo de autopeças, a relação do varejo com o distribuidor, do distribuidor com a fábrica, tudo isso leva a um só objetivo: é o consumidor final, é quem paga essa conta, é o cliente. Então, o meu olho tem que ser totalmente para esse cliente. Então, o Rota 45, através dessa pesquisa que a gente fez, existiam alguns clientes que falavam assim: mas eu fui na oficina, e isso o Zé Paulo colocou muito bem. Poxa, mas eu pensei que era só a pastilha de freio, mas ele quer trocar o disco também. Então, às vezes, esse pós-venda que a gente não faz, essa gestão do cliente é muito importante que a gente faça, porque ele sempre fica com alguma dúvida em alguns momentos, porque não é um assunto que ele entende. Então, às vezes, ele vai fazer perguntas que, para mim, são perguntas redundantes, mas para ele são questões importantíssimas para ele poder se sentir seguro e ter o esclarecimento desse reparo que ele vai executar. Então, quer dizer, o Rota 45 ele envolve capacitação, qualificação e certificação da loja de autopeças e da oficina. Então, a gente pegou o SEBRAE, o IQA, que é o Instituto da Qualidade Automotiva, o SESV Brasil, o IAA, que é o Instituto da Administração Automotiva, e a própria Feira Automec. Tudo isso
veio para fortalecer essa oficina, ou seja, é uma política de longo prazo para esse reparador. Ele vai ter, primeiro, ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter os pré-requisitos, ele tem que capacitar os seus colaboradores, e para isso a gente vai fazer um diagnóstico do negócio dele. Para você ter uma ideia, Patrícia, o Sebrae vai subsidiar 70% dessa certificação. Então, eu vou fazer um diagnóstico da minha oficina, vou ver aonde eu posso melhorar, quer dizer, tudo isso que a gente falou aqui até agora é importantíssimo para ele estar pronto, vou qualificá-lo, vou fazer uma qualificação do seu negócio para saber qual é a situação que ele está. E ele estando pronto para a certificação, ele recebe essa certificação e, a partir daí, ele vai ter uma evolução. Então, tudo isso que a gente colocou aqui, seja com o cliente, com os colaboradores, com os fornecedores, com os equipamentos, vai passar exatamente por um processo de certificação. E a partir do momento que eu tenho isso junto com o comércio de autopeças, que o 5 Peças São Paulo está junto, eu vou ter o mesmo nível da oficina e do varejista que me atende. E aí a gente começa a atuar em sintonia, favorecendo o cliente final. Tá. Ô, José Paulo, vamos aproveitar então o gancho aí do Antônio, já que ele falou do programa, o Rota 45, eu queria que você complementasse também, explicando aí para o pessoal de casa, que é um programa do Sebrae, né, como funciona essa capacitação, e é importante também que eles saibam porque muitos desses cursos também estão acontecendo online, né? Sim. Esses cursos, a duração em torno de 45 horas, né? Já tem um programa do Sebrae desenhado exatamente para atender todos os quesitos na área de gestão. Então, é tratado sobre o tema de atendimento a clientes, controles financeiros, a parte de gestão de pessoas e também direito a 5 horas de consultoria na empresa. Então, o Sebrae vai até a sua oficina mecânica para fazer a consultoria, para verificar alguns pontos que ainda precisam ser melhorados. Então, um programa de 45 horas dura de 3 a 4 meses, e na sequência, aquelas oficinas que estiverem preparadas, já capacitadas na área de gestão, elas já ficam aptas a receber a certificação que é feita via o IQA. Então, o IQA vai até a empresa, a oficina mecânica, verifica vários itens, em torno de 140 itens, para ajudar que o empresário se certifique e chegue nessa qualidade total. Então, juntando o trabalho do Sebrae em termos de gestão com o IQA, então esse empresário está totalmente capacitado e a enfrentar, ser mais competitivo no mercado, né, que é o grande objetivo do Sindirepa, né, de fazer essa ponte, né, do Sebrae com o IQA para ajudar a fortalecimento do empresário. Eu queria aproveitar até para tirar uma dúvida aqui, ó. O Cazu Arnaldo mandou a seguinte pergunta, né? Ele fala: meu tio tem um autoelétrico há uns 60 anos. São 2 irmãos, um de 81 e outro de 79. Ainda estão na ativa. Não sou do ramo, já trabalhei com eles quando garoto e conheço bem o funcionamento de oficina, pois sempre fui próximo. Ele quer saber como ele pode ter aí um suporte na modernização dessa oficina. Então, assim, esse programa Rota 45, ele pode ajudar, né? O programa do Sebrae pode ajudar na gestão, na capacitação deles, né? E eu acredito que não caberia certificação, né, no autoelétrico, mas o Sebrae pode ajudar muito na gestão e talvez até saber na família se tem alguém interessado em continuar o negócio, enfim, a gente ajudar também nessa questão da permanência, né, da perenidade do negócio. A qualificação é possível, né? Então a gente pode. A certificação também é possível para o autoelétrico, ele vai ter que cumprir alguns procedimentos, mas a qualificação é uma assessoria, uma consultoria, que aí você vai ter o IAA, o IAA é o Instituto da Administração, ele pode dar assessoria, dar consultoria na parte de gestão do negócio, na parte de equipamentos, para tudo ele vai encontrar nesse programa uma orientação. Agora, você vê que o Cazu veio complementar minha informação desde o começo da nossa live, quer dizer, é um setor extremamente conservador,
o autoelétrico dos tios dele aí há 60 anos. Eu também sou segunda geração, meu pai, se vivo, estaria com 85, 86 anos, então eu já sou um fruto dessa segunda geração, e é um negócio que é movido dessa maneira, e eu tenho certeza que o Cazu, por essa proximidade, ele tem um certo gosto pelo negócio, e eu posso dizer para ele que é um negócio promissor, porque nós temos hoje no Brasil quase 50 milhões de veículos, com a queda de venda de veículo novo, aumenta os carros fora de garantia, aumenta o número de veículos que vão vir para as nossas oficinas. Certamente esse cenário de coronavírus vai ceifar alguns negócios, inevitavelmente, quem não estava preparado ou não estava relativamente forte pode ser, serão CNPJs cancelados, e a gente lamenta muito, mas não tem outra maneira. Agora, ele pode perfeitamente assumir esse negócio e tem muita dica, se ele acessar o site do Sindirepa, enfim, existem muitas dicas, e o serviço de qualificação, quer dizer, a partir do momento que ele está dentro do Sebrae, que ele está dentro do Sindirepa, ele vai ter acesso a uma série de informações, e o melhor de tudo, ele vai conseguir conviver com outros reparadores e fazer esse benchmarking, fazer essa conversa, poder estar antenado com as novidades do setor, né? Isso é fundamental e sensacional. Eu quero aproveitar aqui um outro gancho que até foi a pergunta do Cazu e que vocês falaram também, é a questão dessa atualização, né, a modernização aí para as tecnologias, e agora também por essa questão aí de saúde mesmo. A grande pergunta aí eu queria ouvir aí o ponto de vista dos dois. As oficinas hoje, vocês acham que elas estão preparadas para essas atualizações, tanto dessas de saúde, ou, de repente, sei lá, muito se fala hoje também de uma atualização tecnológica devido ao carro elétrico, por exemplo. Elas estão preparadas, elas estão aí de olho, ou, na verdade, além de tudo isso que a gente está falando, também eles devem procurar, sim, a capacitação por outras questões, né? Eu vou pedir para o José Paulo falar primeiro e depois o Antônio complementa para mim, por favor. Tá. Então, Patrícia, o Fiola depois ele pode complementar na questão dos motores elétricos, da tecnologia, mas eu falo da minha visão sobre a gestão. Então, você, principalmente que está nos assistindo, o empresário da reparação automotiva, você é muito exigido em termos de conhecimento da tecnologia. As montadoras lançam todo ano carros, modelos diferentes, motores diferentes, então já é um desafio muito grande, né? Tecnologia embarcada cada vez mais complexa, né? Então já é um grande desafio para vocês acompanharem toda essa evolução tecnológica. Mas, por outro lado, a gestão do negócio ela não pode ser deixada de lado, de forma alguma. Então, até antes da pandemia, tem um dado assim, que foi feito pelo Sebrae, uma pesquisa, que mostrou como que estava o comportamento das finanças nessas empresas antes da pandemia. Então, 70% das empresas elas não estavam ainda bem de finanças. Então, antes da pandemia, 70% das empresas não estavam, elas estavam conseguindo pagar as contas, mas com atraso, entendeu? Então, não estavam totalmente bem. Apenas 30% das empresas pesquisadas tinham um fluxo de caixa regular, estavam com as contas em dia, estavam podendo aguentar um tempo, não todo esse tempo da pandemia, lógico, mas já estavam preparados. Então, a gente já percebeu que a gestão do negócio já não estava bem antes da pandemia. Agora, durante a pandemia, lógico, vai piorar muito mais ainda. Por isso que eu falo que a gestão, e nisso o programa Rota 45 vai trabalhar muito com vocês, pode ajudar muito a organizar as finanças. Porque se a empresa não tem um bom controle financeiro, ela perde várias oportunidades. Uma pesquisa que nós fizemos agora do Sebrae Nacional mostrou que 50% das empresas que procuraram crédito não conseguiram, porque algum problema de cadastro. E 50% também não sabia dos benefícios do governo, ainda a suspensão de férias, as férias coletivas, ou você reduzir a jornada. Enfim, as empresas não estavam informadas. É uma questão também de uma gestão. Se você não tem uma boa gestão, não é possível você ter um planejamento, você ter uma série de informações muito úteis para o negócio. E mais para frente eu falo também sobre indicadores, que seria um complemento da gestão em controles financeiros. Certo. Fiola?
Eu sou um defensor ávido do reparador, né, das qualidades e da capacitação técnica, né? O reparador, ele é um grande vencedor de desafios, e eu sempre uso uma máxima quando eu me manifesto a respeito desse assunto. Eu falo: você tem informação de algum carro que está parado em alguma oficina sem solução de reparo? Pode até estar sem peça, ele pode estar até sem ser reparado por falta de peça. Agora, a capacidade desse reparador, a capacidade de interação que ele tem, o poder de benchmark que ele tem, ele se vira, ele é muito versátil, ele é um profissional extremamente competente e versátil. Então, ele procura falar com as pessoas, ele procura se informar, ele procura ir adiante, mas a gente não tem informação de carro parado por falta de competência do reparador. E é óbvio que toda essa evolução, ela nos leva constantemente a se capacitar, nos capacitar, e ele faz isso. O reparador, ele sempre procura capacitação, e você vê, hoje, a gente já tem um número relevante de reparadores treinando e se capacitando para reparar carros elétricos. Nós fizemos agora, durante a Automec, uma apresentação com um técnico da BMW, teve mais de 300 pessoas. E aí eu digo para você, Patrícia e José Paulo, quer dizer, esse carro vai vir ao parque, talvez em número relevante, daqui 2 ou 3 anos, e para sair da garantia mais 2 ou 3 anos, e a gente já está se preocupando em reparar esse carro. Então, o reparador, ele é muito atento a este treinamento e, por sua vez, não tão atento à parte de gestão, que é o levantamento dos indicadores do Sebrae Nacional, que o Zé Paulo colocou com muita propriedade. Então, eu sempre falo que a maioria das oficinas que acaba fazendo sucesso, eu sempre brinco, né, principalmente no mês de março, que é o mês das mulheres, mas são aquelas empresas que o reparador acaba colocando a esposa ou a filha, ou até mesmo o filho, para cuidar da parte administrativa, porque ele, na sua grande maioria, né, claro que tem toda regra, tem as suas exceções, eu mesmo atuo mais na parte de administração do que na parte de execução, mas a maioria dessas pessoas que põe alguém para cuidar da administração acaba tendo uma receita de mais sucesso, porque aí ele está no chão da oficina, acompanhando a parte técnica e alguém cuidando da parte administrativa. Então, eu digo que esse reparador, ele é extremamente antenado com a parte de capacitação, e isso, como eu sempre falo, eu abro o meu negócio tendo 8 horas de mão de obra por colaborador para vender. E essa hora não está na prateleira, porque amanhã eu não a terei mais. Ou eu vou vender essas 8 horas muito bem vendidas hoje, ou eu estou perdido porque eu não tenho mais. Uma peça que venha errada, ela pode ficar na minha prateleira para ser vendida posteriormente. Agora, eu não posso perder tempo para ir atrás disso, porque o tempo é a única coisa que é a minha maior matéria-prima, o meu maior produto é a venda de mão de obra, são as horas disponíveis que eu tenho. Um ponto aqui muito importante, então, né, o Antônio Fiola, presidente da Sindirepa, falando que, na verdade, uma das grandes dificuldades aí do pessoal da reparação automotiva, né, desses empreendedores, é a parte de gestão. Então, eu vou aproveitar esse gancho para deixar aqui os contatos, o nosso 0800 570 0800, tem aí consultorias gratuitas, ligação gratuita também, você pode ligar, agendar a sua, tá bom? A gente tem atendimento aí pelo nosso chat, no site do Sebrae São Paulo, então você pode escolher o atendimento pelo telefone ou pelo chat, todos gratuitos, tá? Para hoje, a gente está disponibilizando um e-book com essas dicas aqui, tudo que está sendo falado, é um resumo aí para você guardar, consultar, ler com calma depois. O que você tiver de dúvidas, você procurar o nosso atendimento. Vou pedir para o pessoal botar o link da landing page aqui nos comentários, e essa landing page também fica lá no post do Facebook, tá, gente? Então, você pode clicar, preencher um cadastro rápido, são 3, 4 perguntas, e baixar esse e-book gratuito, tá bom? São aí informações importantes para vocês que podem ter aí essas dificuldades de gestão, dicas, não só nesse momento que, enfim, é incomum, né? É uma situação aí complicada para todo mundo, mas também no dia a dia, né?
como as partes de controles financeiros, enfim, a gente sabe que são partes que realmente pegam aí, não só para o pessoal de reparação automotiva, mas outros setores também, tá, gente? Então, assim, a gente tem os nossos cursos EAD, são mais de 100 cursos gratuitos. Eu vou pedir para o Greg botar o QR Code aí na tela. Quem não conseguir acessar aí o QR Code pela câmera do celular, pode acessar o site soluções.sebraesp.com.br. Então, vocês também façam uso aí dos cursos gratuitos, aproveitem todas essas oportunidades, tá? E, gente, tudo gratuito, né? Não tem nem o que falar. Eu vou pedir agora, o José Paulo, para você falar um pouco justamente sobre isso, tá? São 2 pontos importantes aí. Controles financeiros, para quem não faz aí, vamos dar uma dica de como começar, porque nunca é tarde, não é mesmo? E falasse um pouco também depois sobre essa pesquisa do Sebrae Nacional, que você já comentou anteriormente, e tem falado, eu vi um item até importante também, ainda nessa parte de gestão e divulgação, que tem muitos empreendedores desse setor que também estão usando as redes sociais, né? Então eu queria que você falasse um pouco desses 2 pontos aí para a gente. Tá. Então, Patrícia, a parte de controles financeiros é totalmente fundamental, né? Principalmente nesse momento de retomada, as empresas vão ter que colocar as contas em dia. Então, o empresário tem que ter, apesar do Fiola brilhantemente ter lembrado, falado que realmente não tem carro parado nas oficinas. Eles se movimentam, os empresários falam, eu estou com um Golf aqui 2010, com a peça tal, quem que pode me ajudar, como é que regula. Então, eles têm toda uma rede de relacionamento bem interessante, que o carro não fica parado. Então, até foi interessante que o ano passado nós recebemos uma comitiva de Roraima, né? Então, o Sebrae Roraima trouxe vários empresários para cá para visitar a Automec. E durante um dia livre, nós fomos visitar eles quiseram conhecer alguns pontos, assim, típicos do mercado deles. Então, nós visitamos Mercado Car, fomos lá na Barão de Limeira, que alguns queriam ver material de moto, visitamos algumas lojas de autopeças, e lá nessa pesquisa eles encontraram 2 ou 3 peças de carros que estavam parados na oficina dele. Então, aí eles já saíram dando pulo de alegria, porque conseguiram resolver um problema na viagem, né? Fizeram a missão e, ao mesmo tempo, já resolveram uma questão de trabalho, né? Então, nessa parte técnica, assim, realmente o empresário da reparação automotiva é um campeão, é um vencedor mesmo. Então, merece todos os aplausos. Mas, infelizmente, na parte da gestão, ainda fica devendo um pouquinho, mas, como o Fiola comentou, tem a filha, tem a esposa, tem o filho que ajuda. Mas é importante que o empresário saiba alguns números. Então, mesmo ele não tendo a atenção de ele fazer a parte financeira, mas é importante ele saber quanto está o total de despesas da empresa, qual o faturamento dele, quantos carros ele repara por mês. Esses tipos de informações, esses indicadores ajudam muito na decisão. Que é comum a gente conversar com consultoria, com empresário e perguntar qual que foi o seu lucro 2, 3 meses atrás. Meu lucro foi mais ou menos tanto. Qual foi seu faturamento? Meu faturamento é mais ou menos tanto. Então, esse mais ou menos, ele não ajuda, porque ele pode ser tanto mais como pode ser menos. Geralmente é menos, né? Nas práticas nossas das conversas de consultoria, a gente percebe que os números têm que estar na mente do empresário. Então, é uma lição de casa que eu falo para você, empresário da reparação que está nos assistindo. Eu sei que é difícil para você, pelo seu tempo, de você não poder dedicar a essa atividade, mas procura o Sebrae. O Sebrae está aí de sábado, né, de segunda a domingo aqui, a gente está vendo na tela aqui o atendimento. Hoje nós estamos, infelizmente, com essa pandemia, virtuais, né, estamos tudo online, mas já os 33 escritórios do Sebrae, eles vão estar de volta e vão poder ajudar você a fazer um demonstrativo de resultado, né, dando um exemplo para eles do que a gente vai fazer, vai mostrar quanto vocês faturaram, quanto as suas despesas e qual o lucro. Mensalmente, nós vamos ajudar vocês a apurar esse número. E, em cima disso, a gente pode fazer tanta informação interessante, por exemplo, um exemplo que eu já falei de orçamento. Dos orçamentos que você faz todo dia, quantos você fecha? Você tem esse número? Sabe informar? Quantos carros retornam da sua oficina mensalmente para fazer algum tipo de retrabalho? Isso é custo para você.
quantos clientes novos você consegue todo mês. Então, tem alguma série de números, de informações muito interessantes que a gente pode ter, tendo um bom controle financeiro, um controle interno eficiente. Então, a gente pode viajar com muitas informações interessantes, até para fazer um planejamento de você adquirir colocar um novo elevador na sua empresa. Como que você sabe se você vai colocar um novo elevador se você não sabe o resultado mensal, se está tendo lucro, se você tem caixa para isso? Então, tem que ter tudo programado, você gera caixa para fazer esse investimento lá na frente. E eu vou até aproveitar o gancho que você deixou, José Paulo, para falar que na semana passada a gente teve aí a live sobre controles financeiros. Então a gente tem aí o vídeo disponível lá na aba de vídeos do nosso Facebook. Tá? Foram 2 consultores aqui do Sebrae, o Felipe Chiconato e a Cristina, né? Que falaram aí sobre um monte de detalhes importantes que servem aí para o pessoal de reparação automotiva e para outros negócios também. Então, depois que essa live aqui terminar, aproveitem, acessem lá outra e, como o José Paulo falou, né? Podem procurar aqui o Sebrae no 0800 570 0800, atendimento pelo chat. Temos aí os nossos cursos aí voltados para a gestão, né? São mais de 100 cursos gratuitos, todos EAD, né? Para você, então aí para controles financeiros, planejamento, o marketing digital, que também tem ajudado aí bastante gente nesse momento de pandemia, não é mesmo? Então, assim, fiquem à vontade, procure a gente está aqui para ajudar, é tudo gratuito, né? Ô José Paulo, ainda com você um pouquinho, depois eu posso até também perguntar se o Antônio conhece algum caso. Tem setor aí, tem empreendedor de reparação automotiva usando rede social? Como é que está isso? Tem sim. Alguns empresários aproveitaram, já usavam antes, né? Agora, com esse momento da pandemia, estão usando mais ainda. Então, esses empresários, eles fazem aquela abordagem preventiva que eu tinha comentado no início, né? De fazer aquela manutenção preventiva. Muitos alertam o cliente, né? Sobre um período de férias. Então, eles comunicam via WhatsApp, alertando que as férias estão chegando. É o momento de fazer a revisão do veículo, aproveitar, né, para poder viajar tranquilamente, período de Natal também, período de aniversário do cliente, eles fazem um lembrete, o próprio Fiola lembrou do Dia da Mulher, né? Eles fazem uma ação específica para atrair a mulher, que até é interessante a gente falar nisso, que até pouco tempo atrás a mulher não frequentava oficina mecânica, né? Ela levava geralmente um namorado, um irmão, o pai, mas a mulher não frequentava. Hoje, felizmente, a gente mudou o cenário, a oficina está muito mais receptiva, né? Assim, mais agradável, mais limpa, né? Organizada. Então, o público feminino acessa muito a oficina mecânica. E até um diferencial que tem que ser tratado. É um público bem diferente, mais exigente, então a questão da higiene, da limpeza tem que ser mais acentuada quando tem um público feminino. E algumas oficinas até inovaram, né? Tem a mulher já trabalhando na mecânica, já tem várias funcionárias, né? Então, as mulheres atendem, né, a mulher, então tem umas ações muito bacanas, e as redes sociais fundamentais, né, são importantíssimas. Na pesquisa que o Sebrae fez, a gente percebeu que poucas estão usando ainda as redes sociais. Algumas ainda continuam, não fizeram nenhuma ação em redes sociais, mantiveram o funcionamento da forma anterior, só aguardando a chegada do cliente. Então, isso hoje é um erro, assim, que não pode ser cometido. O empresário, principalmente da reparação automotiva, tem que usar muito redes sociais. E nós, aproveitando, fazendo até a propaganda do Sebrae, temos vários consultores, né, que podem ajudar você a explorar redes sociais. É um tema realmente moderno, né, muitos não têm, né, tem os parentes lá do Cazu, né, que são já de idade, senhores, né, então vários mecânicos também já não são tão no mundo digital, mas o Sebrae pode ajudar a você explorar bem esse universo de vendas digitais, aproveitar o público, né, se comunicar com o seu cliente de forma digital. Isso mesmo. Outro ponto importante que pode ser aí uma ideia, além das redes sociais, que é importante, assim, o Sebrae está aqui à disposição para ajudar, né? E tem muitas ferramentas hoje que vocês podem usar para ir até o cliente, uma coisa que hoje
como o Antônio e o José Paulo falaram, é mais receptivo, né? Ele espera o cliente ir, hoje o cliente não está saindo de casa, enfim. A importância também das parcerias, né? Eu queria que o Antônio Fiola falasse um pouco para a gente se isso é comum acontecer no setor e se nesse momento pode ser aí também uma oportunidade para fazer algo diferente. Bom, a gente sempre recomenda para esse dono de empresa, para esse empreendedor, para esse empresário, que a parceria ela tem que ser feita sempre de acordo com o negócio dele, tem que levar em consideração a realidade do negócio dele. Então, por exemplo, uma entidade como o Sebrae, é mandatório que qualquer negócio, independente do seu tamanho, tem que estar próximo, tem que ser parceiro, para poder levar em consideração tudo que ele oferece. E você vê, numa época dessa em que a gente passou a ter tempo, que era algo que a gente não sabia o que era, né? Então, a gente pode aproveitar esse tempo para estar junto do Sebrae, principalmente porque os treinamentos do Sebrae Tech são gratuitos nesse momento, né? O próprio Senai vem disponibilizando muitos treinamentos de AD gratuitos também. Então, tem muita coisa que eu posso fazer para tirar uma boa reflexão disso. Você tem a parceria com algumas redes de negócios para fornecimento de peças, você pode ser parceiro do seu varejista, do varejista da sua região, e essa parceria que eu sempre falo é exatamente, poxa vida, eu vou quase todos os dias a um posto de gasolina abastecer o meu carro. Esse posto tem que arrumar os carros dele, da família dele comigo e também recomendar a minha oficina para os clientes dele. Essa parceria é algo que às vezes a gente não leva em consideração. Que nem eu, por exemplo, eu levo todo carro que a gente arruma na empresa, eu levo para lavar. Pô, esse Lava Rápido tem que mandar serviço para mim, eu tenho que arrumar o carro do dono do Lava Rápido, porque senão não está justo o negócio, né? Então eu sempre brinco, a gente pode ver parceria até onde a gente nunca imaginou, né? No supermercado que eu vou, enfim, eu falo muito, às vezes as pessoas falam que é inconveniente você ser abordado para tentar, que sempre perguntam de carro, mas eu adoro, porque são clientes em potencial que eu tenho, então eu tenho que fazer parceria, o próprio Sindirepa. Para que o Sindirepa existe para esse reparador? Para ele ser meu parceiro e eu proporcionar melhores negócios para ele. Que aqui, se ele for adquirir um software de orçamentação, que ele tenha desconto. Se ele for adquirir um software de gerenciamento do negócio dele, que ele tenha um desconto, que ele tenha um benefício, que ele tenha uma facilidade de treinamento. Ou seja, se ele for parceiro do Sindirepa, tudo que ele for fazer, eu vou tentar proporcionar uma negociação melhor para ele. Eu acho que isso que é importante. E só complementando, Patrícia, se me permite, o que Claro. ela falou sobre parceria, até nos grupos, né? Você, empresário que está nos assistindo, o Sebrae, como é que funciona o grupo de trabalho do Sebrae? Então, nós vamos colocar numa sala do Sebrae, né, quando retornar às atividades normais, 20 a 30 empresários. Então, são colegas de vocês que vão estar lá do lado de vocês, né, agora com distância, né, respeitando aí os procedimentos, né, sanitários, mas como que a gente se encontrava? Era como se fosse uma sala de aula. Então, o Sebrae está trabalhando com vocês, 20 a 30 empresários, e no começo dos encontros ficava um certo, assim, silêncio, que ele ficava vendo que um concorrente dele estava do lado direito, outro concorrente do lado esquerdo, então ele ficava meio assim, né, um pouco receosos, né? Depois do segundo, terceiro encontro, já começa a perceber que vocês não são concorrentes, vocês são parceiros, entendeu? Porque um que não faz a reparação do ar-condicionado, tem o colega lá da sala que faz. Então, ele faz essa troca. Um não faz a funilaria e pintura, mas tem outro que faz a mecânica. Então, eles acabam trocando cartões, acabam vendo que eles são próximos, né, estão em bairros próximos, se conhecem e viram uma grande parceria. Então, o Sebrae, além de ajudar na parte da gestão, de dar todo esse apoio para vocês, ainda fornece ferramentas para vocês se conhecerem, comunicarem, verem que um pode ajudar o outro, e acaba virando uma grande parceria, né? Um termo concorrência no mercado automotivo não cabe, né? E sempre tem um que complementa o serviço que um não faz. Um faz transmissão automática, o outro faz. Então, faz essas trocas, faz todo esse conhecimento, essa troca de experiência, de um ajudar o outro, né?
E além de, a gente não vai dar tempo de falar isso, mas tem as compras coletivas, que tem alguns grupos de empresários que fazem, compra óleo, né, em grandes quantidades para baratear o preço, depois a entrega é feita individualmente. Quer dizer, tem uma série de ações que pode ser feita de forma coletiva, que gera bastante economia e esse comprometimento de parceria, né, entre os empresários. Bem, então aí a gente vê uma série como eu posso dizer, oportunidades, na verdade, né? Para a parte principalmente aí de gestão com o Sebrae, as orientações técnicas também do Sindirepa, né? Então, gente, fiquem aí à vontade para nos procurar, tanto o Sindirepa quanto o Sebrae. O Sebrae aqui no 0800 570 0800. Temos aí atendimento pelo nosso chat no site do Sebrae São Paulo. Reforço aqui, a gente está se encaminhando já para o final da live, mas tudo que a gente falou vai ficar disponível no e-book, tá? É o resumo aí de todas essas dicas. Então não deixem de clicar aqui no link da landing page. Eu vi que o pessoal do atendimento colocou aqui nos comentários. Vou pedir para colocar de novo, porque eu acho que sumiu já, vai subindo, né? Aí vai ficando longe. Pedir para botar o link aqui da landing page para fazer esse download do e-book, que também é gratuito, tá? E o link também tem nos comentários aqui do Facebook, que é o resumo aí de tudo que o José Paulo e o Antônio Fiola falaram. Dúvidas, vocês procurem aqui a gente, tá? Aproveitem mesmo essa oportunidade, tá bom? A gente está encaminhando aí, como eu falei, para o final. Eu queria que vocês deixassem, então, aí as suas considerações finais, né? O resumo de tudo que foi falado, qual é a mensagem que vocês acham que é importante deixar para esse empreendedor, né? Primeiro, então, começando com o Antônio. Bem, é claro que a gente vive um momento único, né? A gente foi considerado um serviço essencial. Talvez a gente vá sair desse momento, quando houver a retomada, a gente sabe, eu aviso o reparador que não vai ser uma retomada pujante e rápida, eu acho que vai ser uma retomada relativamente lenta. Então eu digo para esses empresários que a gente deve sair disso um pouco menos machucado que a maioria dos setores, pois nós não chegamos a não abrir o nosso negócio. É claro que estamos enfrentando dificuldades financeiras enormes. O nosso setor, pouquíssimas empresas conseguiram as linhas de crédito pela dificuldade de cadastro, pela dificuldade das instituições financeiras que intermediaram esses empréstimos. O reparador encontrou inúmeras dificuldades para ter o auxílio, mas a gente está trabalhando e a gente vai sair disso menos machucado. E que a gente não perca a esperança e que a gente tente também fazer algo diferente. Que esse reparador, que esse empreendedor pense todos esses programas de certificação, de qualificação, coisas que ele pode aderir. Se ainda não é o momento do seu negócio, ele não precisa aderir agora, mas ele pode pensar em se preparar, criar uma meta que possa ser alcançada. Enfim, que a gente mantenha a nossa sanidade no sentido de ter esperança por um futuro que certamente terá que ser melhor. Acho que a gente está passando, né, um momento terrível, com disputas políticas, com medo de ficar doente. Talvez a gente nunca tenha passado nada similar a isso, mas acho que é um cenário que se aproxima até de um cenário de guerra, né, porque a gente tem que ficar em casa e a gente tem que assistir tudo isso, e sempre nós que fomos da comunicação, do trato pessoal, nosso setor sempre foi muito humanizado, né? Está sofrendo demais. Então, eu sei que as dificuldades são gigantescas, eu sou a prova viva disso, tenho passado noites difíceis e muitas dificuldades no meu dia a dia, tentando não levar isso tudo para a família da gente, para os nossos, porque os nossos também estão com medo, estão inseguros e precisam que a gente seja um pilar da família, que a gente seja um alicerce para os nossos, né? Os nossos colaboradores, por sua vez, olham para nós sempre com uma esperança, querendo ouvir alguma coisa que seja positiva. Então, para nós, não é fácil, porque a gente tem que estar sempre forte e de olho no futuro. Mas
que certamente nós somos extremamente versáteis, o reparador brasileiro ele é competente, e eu acho que a gente vai conseguir passar por tudo isso e sair disso fortalecido, se a gente, nesse momento, falar, bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer este treinamento. Qualquer passo que a gente der vai fazer com que saiamos mais fortes disso. Agradecer muito ao Sebrae por essa oportunidade, agradecer o pessoal da técnica aí, o Greg, a você, Patrícia, ao José Paulo, enfim, a toda a diretoria do Sebrae, conselho. A gente sabe a importância de estarmos aqui hoje e eu espero que a gente esteja alcançando o maior número possível de pessoas. O Sindirepa está à disposição de qualquer reparador, procure-nos contatar através de Facebook, de Instagram, de site, enfim, a gente está à disposição de todos e deixar nosso agradecimento e os nossos votos de esperança. Bom, eu que agradeço aí o seu tempo, né, a disponibilidade de estar aqui com a gente, até porque antes da gente entrar aqui ao vivo, existe aí uma série de preparações, né, o backstage que ninguém vê, mas a gente sabe que leva tempo mesmo e a pessoa precisa estar disponível, então a gente agradece muito aí por toda a atenção, né? Sua vez, José Paulo, suas considerações finais. Tá bom. Agradecendo também a oportunidade, né, de estar presente, eu agradecer o convite que o Fiola prontamente aceitou, né, a gente fez essa, desculpa até a correria, com tanto feriado aqui em São Paulo, né, o Fiola foi convidado meio que em cima da hora, mas aceitou o convite, muito obrigado pela sua participação, obrigado também, Patrícia, pelo convite, e eu penso também como o Fiola, eu acho que a retomada, ela vai ser lenta, né, para todos os setores, né, não só para a reparação automotiva, mas para todos, mas eu acho que fica uma lição que eu acho para mim, principalmente eu que sou consultor de finanças, né, que lido com números, né, a questão da gestão ela se mostrou cada vez mais fundamental, então não tem como o empresário ele deixar a gestão de lado, então a parte financeira tem que ser dada uma atenção especial. E o que é bom, né, que eu falo para os números das empresas falam, né, a gente tem que saber ouvir, né, que todo o problema da empresa, se você olhasse com detalhe o relatório, seus controles, você perceberia que a sua empresa está com alguns problemas, não está vendendo, faturamento caindo, enfim, mas você tem que estar olhando e analisando bem esses números. E o que eu acho assim importante é que a questão da gestão ela não tem contraindicação nenhuma. Então, tudo que o Sebrae fizer na sua empresa para melhorar a gestão, ela não vai te dar contraindicação nenhuma, não vai te afetar nada. Pelo contrário, ela só vai melhorar a sua empresa. E você organizando o seu fluxo de caixa, organizando seus controles, você muito não vai investir nada. Não precisa comprar um software, não precisa ter computadores novos. Você usa todos os equipamentos que você tem, o Sebrae consegue adaptar e melhorar. E para finalizar também, para dar uma boa notícia, né, para os nossos amigos empresários da reparação automotiva, tem a questão da recuperação tributária. E aí pode procurar o Sindirepa, ele vai ter essa boa notícia para dar para vocês, que rapidamente falando para vocês, quem adquire peças, muitas vezes joga o faturamento da peça no serviço. E aí está gerando uma bitributação. Então, o Sindirepa, ele tem todo lá um conhecimento jurídico de fazer a recuperação desse crédito e é um dinheiro que vai retornar para a oficina mecânica. Então, nesse tempo de pandemia, um dinheiro a mais é sempre bem-vindo, né? Então, aproveitem tanto o Sebrae na questão da gestão, como o Sindirepa também, para recuperar esse dinheiro que eu sei que muitos empresários recuperaram rapidamente, em 30 dias, o dinheiro já estava na conta. Então, é um dinheiro que muitas vezes você não espera e é um direito seu. O governo federal, né, está devolvendo esse dinheiro. Uma ação jurídica que é muito rápida, não é nada complicado, não. E agradecer a todos, né, nossos participantes, nossos colegas aí que participaram, e o convite e pela presença do Fiola também. Muito obrigado. Obrigada. O José Paulo ele falou de uma questão importante aí, que é essa questão da recuperação, né, dos créditos. Você quer complementar, Antônio, antes da gente encerrar? Na verdade, essa recuperação não é porque a nota é emitida peça ou serviço, é porque o nosso setor ele tem a substituição tributária e tem algumas mercadorias, algumas peças que elas são isentas de PIS e COFINS e acabam pagando esse imposto 2 vezes. Então, a gente tem como fazer essa recuperação e não é nenhum processo judicial, é um processo administrativo.
Então, o reparador aderindo a esse processo, no máximo em 60 dias ele está com esse dinheiro na conta e não gera nenhum tipo de problema, não gera fiscalização. A gente tem um escritório parceiro do Sindirepa que tem feito essas recuperações e muitas pessoas têm aí alcançado resultados favoráveis. Bom, então eu agradeço a presença do Antônio Fiola, do José Paulo Albanês, né? E estamos encerrando por hoje, lembrando mais uma vez que estamos à disposição aí, Sebrae, para consultoria 100% gratuitas, no 0800 570 0800, o atendimento pelo nosso chat no site do Sebrae São Paulo, e mais de 100 cursos EAD gratuitos pelo site soluções.sebraesp.com.br. O resumo aí de tudo que a gente falou na live, né? Algumas dicas, e enfim, essas dicas, inclusive a dica do crédito com o Sindirepa, vocês podem encontrar no nosso e-book, tá? Vou pedir para o pessoal aqui botar o link nos comentários, ou o link também tá lá no post do Facebook aqui da live, você clica, vai lá para a nossa landing page e já consegue fazer o download gratuito do e-book. O Greg também botou aí na tela, gente, ó, o QR Code dos cursos EAD, viu? Então, para quem quiser, pode aí botar a câmera do celular e ir direto lá, tá bom? Amanhã a live vai ser sobre e-commerce e as regras de defesa do consumidor, né? Então, não percam, né? Fiquem ligados, amanhã às 5 da tarde tem mais live. E para quem quiser informações sobre alguns temas que a gente abordou, sobre como os controles financeiros, o marketing digital, o uso das redes sociais, enfim, que são coisas tão importantes aí que podem ajudar o pessoal do setor de reparação automotiva, entrem na aba vídeos lá do Facebook, que tem todos esses vídeos das lives anteriores disponíveis, tá? Para quem está chegando agora, não se preocupa, essa live aqui ela fica à disposição, então vocês já podem voltar e começar a assistir, tá bom? Que o vídeo fica aí à disposição de vocês, e podem também continuar mandando perguntas, mesmo que vocês estejam assistindo aí a retrospectiva, porque durante 1 hora o pessoal do atendimento está aí no plantão de dúvidas, né? Então tem 2 consultores durante 1 hora respondendo também a questão de vocês. Então aproveitem, quem está chegando agora pode assistir o vídeo e continuar mandando as perguntas, tá bom? Então, gente, mais uma vez aí, agradeço ao Antônio, agradeço ao José Paulo, muito obrigada aí pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.